dia a todos. É um grande prazer estar aqui nessa oportunidade até um pouquinho diferente, onde falamos com as pessoas que nos assistem ao vivo de seus lares, do conforto de seus lares, e aqui com as pessoas que vieram, as poucas pessoas que vieram para fazer esse trabalho, também para evitar aglomeração, fazendo a nossa parte, o nosso trabalho, para ajudar na contenção desse vírus que estamos ouvindo muito falar, o coronavírus. Então aqui não tem aglomeração e as pessoas que aqui estão são apenas aquelas que vieram, os técnicos e as pessoas que fazem parte desse trabalho online, dessa apresentação ao vivo aqui do KSSF. Para os que não me conhecem, meu nome é Admir Serrano, sou um trabalhador espírita aqui do sul da Flórida. E para os que me conhecem, eu continuo sendo Admir Serrano, o trabalhador espírita aqui da Flórida. Então, a todos dou as boas-vindas e a todos eu agradeço. E espero que todos vocês que agora assistem, obviamente despertos, tenham tido uma noite de sonolência muito agradável e que vocês despertaram mais regenerados, mais fortalecidos. O sono físico, ele tem uma função crucial e essencial para a nossa saúde física e mental. Na sonolência, a nossa energia é renovada e desculpe aí uma falha técnica. Nossa energia é renovada e nós então despertamos mais saudável ou saudáveis depois de uma boa noite do sono. O sono físico, ele tem um efeito muito positivo para nosso sistema imunológico, ajuda até enquanto dormimos, também a curar, a fazer curas de problemas que possamos ter. Que nós temos um sistema fisiológico, imunológico, que apenas de estudá-lo mais detalhadamente dá-se para ver a inteligência de Deus que rege as coisas e a inteligência de Deus também que rege nosso corpo físico. Mas a sonolência que nós vamos falar aqui hoje não é a física. Nós vamos falar da sonolência consciencial. E essa sonolência consciencial, ela pode até fazer bem para a nossa parte física, mas ela não faz bem para a nossa evolução como espírito, porque ela impede um pouco, ela atrapalha um pouco o nosso desenvolvimento e a nossa evolução. Enquanto que na sonolência física a nossa saúde é recuperada, as nossas energias são refeitas. Na sonolência consciencial, nós vivemos a nossa vida a esmo. Ou quem gosta de Elton John, como vivemos nossa vida como velas ao vento, como candle in the wind. Velas ao vento, ao esmo, sem rumo. Nós focamos muito na sobrevivência física, obviamente necessária, e
na gratificação de desejos, tornando-se esses as nossas prioridades. Perdemos tempo com o supérfluo e com as futilidades, enquanto estamos na sonolência consciencial. Predomina o egoísmo e predomina o materialismo. Nós estacionamos numa zona de conforto porque é bom. O ócio é bom para o corpo físico. Não requer esforço, mas não é bom para a nossa evolução espiritual. E, portanto, isso torna o nosso progresso limitado ou até mesmo nulo. Não agregamos nada à nossa evolução espiritual ou à nossa evolução moral. E muito normalmente, sequer questionamos a razão de nossa existência, porque estamos muito ocupados com outras coisas menos importantes, com outras prioridades. Mas nós precisamos evoluir. É necessário, faz parte da nossa natureza como espírito e faz parte desse mesmo progresso nosso, é progredir. Nós somos espíritos em evolução. Nós estamos no momento encarnados, vivendo a vida, experimentando a vida física, que é temporária, dura apenas enquanto nós tivermos que cumprir a nossa tarefa aqui na Terra, e isso independe da idade do corpo físico. Pode ser de alguns dias após o nascimento, alguns meses, semanas ou meses após o nascimento, ou muitos anos após o nascimento, inclusive um século, como já tem muitos casos. Então isso vai depender da nossa necessidade de estar aqui na Terra. O corpo morre e nós, como espírito, a gente então retorna à vida espiritual, como seres imortais que somos. Nós não nos tornaremos imortais depois que morremos, nós somos imortais agora. Sempre fomos imortais. O corpo físico é mortal. Não nós, como espírito. Nós somos imortais e eternos. E em evolução. E existem duas maneiras de evoluir. Somos espíritos em evolução. Duas maneiras de evoluir. Na boa, por nossa conta própria ou iniciativa, ou na marra. A vida dá um jeito. Aprender, nós vamos. Por bem ou por mal. Então, isso não adianta, a gente não vai fugir. Mesmo que a gente fique aí tempos em tempos na sonolência consciencial, uma hora vai ter o chamado do despertar. E nesse caso, esse chamado, esse despertar ou despertador da consciência, ele não é muito agradável, porque existe aqueles... Isso é igualzinho no sono físico. Tem aqueles que têm sono leve, que um barulhinho já desperta. Aí ele está todo ativo. Tem outros que nem com balde d'água. Tem que jogar o balde d'água e bater ainda com o martelo no fundo. E mesmo assim tem dificuldade de despertar. Mas vai despertar. E a gente vê isso na beleza da vida. Viver a vida física ou não física são experiências fenomenais, indescritíveis, que todos nós temos. E é bom viver. Principalmente se vivemos bem. Temos aqui compartilhar com vocês uma frase de Wayne Miller, que diz que há momentos
em nossas vidas em que somos forçados a penetrar profundamente em nós mesmos para sentir a verdade de nossa real natureza. Chega um momento em que não podemos mais viver nossas vidas por casualidade. A vida nos lança perguntas que alguns de nós se recusam a fazer até sermos confrontados com a morte ou alguma tragédia em nossas vidas. Nesses casos, são aqueles que dormem como uma pedra, como diz o ditado, ou como o bebê, de sono profundo. Então a vida vai encontrar uma maneira de despertá-los. Isso está muito claro em ocorrências que existem. Por exemplo, um dos estudos que eu faço é o de experiências de quase morte, aquelas pessoas que estiveram próximas da morte por algum acidente ou um ataque cardíaco ou alguma coisa que ele é considerado até, declarado até morto, mas que sobrevive. Então, nesse período, nesse lapso, nesse intervalo, que pode ser de alguns minutos ou algumas horas, a pessoa, então, ela não perde a consciência, porque foi o corpo que, nesse momento, estava morto, mas a consciência sobreviveu. Como sobreviverá a de todos nós, por sermos imortais? Então ela se vê numa realidade muito maior e ela, como espírito fora do corpo físico, ela entende melhor a sua situação, a sua condição de espírito. Consciência totalmente clara, todas as faculdades cognitivas intactas, com poder de discernir, de questionar. Ela se dá conta então que a vida continua. E ela faz brevemente, rapidamente, mais uma viagem total às memórias de como ela tem vivido a sua vida até aquele momento. E normalmente as que mais saltam são aquelas vivências menos positivas. Então ela se dá conta que as suas prioridades até então não estavam na ordem correta. E ela se dá conta do que deve fazer diferentemente. E na maioria dos casos, ela então volta, a pessoa volta, como não chegou a sua hora de desencarnar, ela volta para dar continuidade à sua experiência terrena. E muda para melhor. Porque ela entendeu-se na condição de espírito e ela viu o que é que ela precisa fazer, o que ela fez de errado e o que ela precisa fazer. Amar mais, perdoar mais, servir mais, espiritualizar-se. Essas são as novas prioridades depois desse chacoalhão que Deus lhe dá para ela despertar da sua sonolência, do torpor consciencial sob o qual ela estava condicionada até aquele momento. Então é mais ou menos o que Wayne Miller nos deu aqui. A morte, no caso, a pessoa, no caso da quase morte não é, mas no caso de morte é muito, obviamente, com aqueles que sobreviveram à perda de um ser querido, é um outro chacoalhão que ele vai dar. E que ela vai, então, muitos despertam, muitos não despertam. Mas ela vai rever a sua vida, reavaliar suas prioridades, seus valores. Ou então alguma tragédia que faz, como nós estamos passando aqui, que vamos comentar com mais detalhe logo mais. E evoluir, como eu disse antes, é nosso destino. Nós sabemos disso, especialmente a gente que estuda o Espiritismo, nós sabemos que é necessário evoluir.
Sabemos também que nós já existimos como espírito há muito tempo. E que já vimos em uma trajetória de evolução por tempo que a gente nem consegue contar. Até que temos chegado aqui nessa condição de seres humanos racionais. Nossa conquista pelos nossos esforços como espírito para a nossa melhora. Então, evoluir é o nosso destino. Na pergunta 783, que Kardec faz à espiritualidade, essa pergunta está no Livro dos Espíritos, ele pergunta: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Porque o progresso do espírito, nosso progresso como espírito, ele é lento. A gente sempre vai aprender alguma coisa. Todos os momentos da nossa vida, a gente está tendo uma experiência que nos ajuda a melhorar. Mesmo na rotina, sempre tem alguma coisa que nos ajuda a evoluir, um esforço que nos ajuda a evoluir. Mas é lento, é progressivo, mas é lento. Então, por isso, Kardec faz essas perguntas. E os espíritos respondem: há o progresso regular e lento que resulta das forças das coisas, do nosso dia a dia. O que a gente faz no nosso dia a dia, da manhã, da hora que a gente desperta, até a hora que a gente vai dormir, e muitas vezes também durante o sono, através das experiências fora do corpo, dos contatos que nós temos com o mundo espiritual, essas coisas todas. Então, esse é um progresso regular que resulta das forças das coisas. É orgânico, é natural. E aí eles agregam: mas quando um povo não avança muito depressa, está muito lento, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Essa pergunta e essa resposta foram dadas em 1855, 56. Porque o Livro dos Espíritos foi lançado em 57, já vai fazer agora, fazer aniversário aqui. Então isso aí foi antes. Eles já disseram claramente, na inteligência das coisas, na inteligência da natureza, a sublimidade de Deus. Nós tivemos um exemplo, por exemplo, todos os abalos físicos, tudo o que aconteceu na humanidade que era terrível, as guerras, peste bubônica, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Todas essas catástrofes que trouxeram muita destruição e mortes, elas trouxeram também um benefício depois. Foi um abalo físico e moral que transformou a humanidade para uma humanidade um pouquinho melhor. Então a vida, o Deus, ela vai sempre vai achar uma maneira de fazer com que nós evoluímos um pouquinho, progredimos, porque é nossa tarefa, é uma condição. Tudo o que a gente vê hoje na Terra ou no universo, tudo organizadinho, como agora com suas estrelas, com seus planetas orbitando suas estrelas, perfeita harmonia, também teve destruição, tem destruição até agora. Estrelas explodindo, novas estrelas velhas morrendo, novas nascendo. Então tem caos por todos os lugares, tem caos no nosso corpo físico nesse momento. Milhares de células morrendo, sendo atacadas pelos anticorpos fazendo o seu trabalho e outras renascendo. O caos está em todos os lugares, alguns visíveis, outros invisíveis. E sempre ele trazendo uma melhora. Então ele sempre vai existir. E na humanidade precisa. Quando a sonolência é muito grande, quando dorme-se muito, né, tem muito ronco também, causa muito problema, poluição sonora. Então Deus arruma uma maneira, a vida arruma uma maneira de despertar. E não desperta todos, infelizmente. Mas se despertar já um bom número de pessoas, ou de seres, ou de espíritos, é bom para a humanidade, é bom para nós também.
Eu vou apresentar aqui essa pirâmide. Ela é chamada de pirâmide das necessidades. Essa pirâmide, essa hierarquia das necessidades que foi elaborada por um psicólogo, Abraham Maslow, aqui nos Estados Unidos, em 1949. Ele é um dos pais da psicologia humanista. Então, ele analisando a teoria, teoria da motivação do ser humano. O que é que motiva o ser humano a comportar-se da maneira que ele se comporta? O que é que ele precisa? Qual é a hierarquia das necessidades do ser humano para, no caso, a manutenção da sua vida física e seus desejos? Então ele começou a primeira necessidade de todos os seres viventes, aqui do ser humano, mas de todos os seres que existem, todos os seres viventes. No topo da pirâmide é a necessidade fisiológica, a fisiologia, tudo que o corpo físico necessita. Então ele necessita de ar para respirar, sem ar não tem vida física. Ele precisa de comida, de água, de sexo, quando tiver. Base da pirâmide, é a base da pirâmide. O sono, homeostase, que é o equilíbrio, excreção. Nosso cursor está mostrando aqui, tá. Então, todos os seres viventes têm essa necessidade. 100% de todos os seres viventes. Inclusive, esse vírus, o Covid, que nós estamos vendo hoje, na atualidade, que está mudando a nossa maneira de viver, de ver as coisas, vamos falar mais em detalhes, ele também. Ele está tentando fazer exatamente o que nós tentamos fazer todos os dias, sobreviver. E reproduzir. Ele não é mau. Ele não tem maldade nenhuma. Ele está falando, eu vou pegar agora, eu vou nesse cara aí. Ele não quer saber. Ele está fazendo exatamente no mesmo barco que nós estamos. Tentando sobreviver. Só que a sua sobrevivência prejudica pessoas. Mas o ser humano também prejudica. O ser humano, ele é muito mais nocivo do que o Covid em muitas circunstâncias. A gente vê hoje em dia. Não o povo em si, mas regimes, por exemplo, políticos, a guerra, essas guerras que a gente tem ainda, o terrorismo, mesmo os que fomentam, mesmo os governos americano, russo, iraniano, todos esses que trabalham para desarmonia, que procuram a guerra e que matam e que investem trilhões de dólares, no caso dos Estados Unidos, para tirar regime, para matar pessoas. Isso aí é um ataque mais nocivo do que o Covid. Por quê? Porque o Covid ainda não tem consciência de si. Ele não tem autoconsciência. Ele não sabe se ele está fazendo mal. Ele está querendo sobreviver e procriar. É a função de todas as coisas na vida. Crescer, sobreviver e procriar quando der. Mas no caso da humanidade, de governos que fazem isso estrategicamente, premeditadamente, tem consciência. Tem consciência do mal que vão fazer. Tem consciência das vidas que vão arruinar. São mais nocivos, nesse caso, do que o Covid, que é o nosso vilão, mas que ele está trazendo uma mudança necessária para nós. Então, essa necessidade fisiológica é a básica, 100% dos seres viventes tem. Depois é a segurança, porque tem que manter a segurança. O corpo físico ele precisa de proteção, ele tem que viver. Então ele precisa, o corpo tem que estar seguro, ele tem que estar num ambiente protegido, etc. E também para manter, no caso, as necessidades físicas, tem que ter emprego, tem que ter uma renda para poder trabalhar, comprar comida, etc. Né? Tem que ter recursos. Moralidade também seria importante, né? Família, tal, segurança da família, segurança da saúde, da propriedade, todos os bens. Então, isso aqui
é necessário. Nem todos têm, né? Mas tem uma necessidade muito maior. Tem pessoa que não tem segurança, tem pessoa que não tem emprego, tem muita gente passando fome, morrendo de fome, porque a gente vê hoje o que está na moda é o Covid. Mas a pandemia da violência, a pandemia da violência doméstica, a pandemia da pobreza, ela está por todos os lugares. Pandêmico é pan em todos os lugares. Então, no mundo inteiro. Então, nós temos. A pandemia, essa Covid é uma delas. Ela está na moda agora, ela dá ibope. Dá notícia. Mas tem epidemia pior que a gente ainda não atacamos essa epidemia como nós estamos fazendo agora. E oxalá nós gostaríamos que esse fosse também um alerta. Que todas as pessoas que passem menos tempo na destruição, como no caso de países belicosos, governos belicosos, não o povo. O povo está fazendo o que o Covid está fazendo, tentando sobreviver. Todos. Os belicosos, os que querem encrenca e que investem dinheiro na destruição de vidas, etc., são governos. São empresas que têm interesse porque dá dinheiro. A indústria armamentícia é muito dinheiro. É muito. E preços exacerbados. E isso no mundo todo. Para causar destruição. Em nome da segurança. Então, talvez, com essa crise que nós estamos passando, eles também vejam que tenham outras, que tem coisas mais importantes. E que também a pobreza, a miséria, a violência doméstica, violência no lar, que infelizmente a violência doméstica em casos está aumentando em muitos casos, em muitos lugares, porque as pessoas estão ficando mais em casa. Então talvez isso aí também é uma pandemia que ninguém olha. Já acostumamos. Habituamos, a gente se habitua. Então você ouve de violência doméstica, ou de pobreza, ou de miséria, ou de morte, tudo isso aí é normal. Mas tem essa pandemia tão mal, talvez e causando muito mais mortes do que o Covid está causando. Depois nós temos a necessidade de amor, de relacionamento, que é a parte afetiva. Amizade, família, intimidade sexual. Necessitamos isso até para o físico, faz bem para o nosso sistema emocional. Nós também somos pessoas emocionais que precisamos, pessoas sociais que nasceu para viver em sociedade. Então a gente precisa ter esse contato, precisa ter um grupo de amizades e tal. Também, isso aqui eu diria que 100% da humanidade tem. Então nós estamos aqui nessas três, pelo menos nessas três até agora, 100% da humanidade quer isso. Talvez até procure isso. Aí nós temos a necessidade da autoestima, é a alimentação do ego. Então o ego, ele precisa ser alimentado, então você tem que ter autoestima, isso é bom. A autoestima ajuda a gente a lidar com crises, é benéfica, porque você tem autoconfiança quando você tem autoestima. Então você se valoriza. Então é necessário. Talvez 100% das pessoas querem ter autoestima. Talvez nem todos trabalhem para isso, por uma razão ou outra. Aí tem uma coisa muito também que precisa ser olhado com bastante mais detalhadamente, porque todos os problemas de baixa autoestima, de depressão, dessas coisas, são muito enraigados na família, em como a pessoa foi tratada quando era pequena. Tem um monte de coisa também que é parte também da melhoria necessária que o ser humano tem para que todos tenham uma condição moral, ética e espiritual de criar seus filhos, suas famílias de maneira tal que quando elas crescerem e chegar o seu tempo de ser adulto, elas já não vão mais passar por isso que estão passando muitos, com esse sofrimento que tem a sua raiz, em muitos casos, da maneira que ela foi criada, maltratada. Então talvez isso também dê uma mudança. A pessoa precisa ter confiança e conquistar coisas, sentir-se bem, trabalhar, estudar,
fazer conquistas, seja intelectual, seja material, o que for. E também de ser respeitado por outros e respeitar outros. Acho que nós podemos dizer que 100% da humanidade quer isso. Agora tem uma outra necessidade que Maslow identificou, que é o topo da pirâmide. Então, toda necessidade, até agora, essas 4, elas envolvem uma parte material. Por exemplo, nós trabalhamos duro, estudamos muito, nos esforçamos para ter uma recompensa material. Nós queremos ganhar um pouquinho mais, queremos ter o nosso lar, queremos viver bem, o que é perfeitamente bom. Temos um objetivo, trabalhamos para esse objetivo. Então nós temos uma meta, temos um destino, nós sabemos o que nós queremos para nós e nós vamos atrás. Tomamos os passos necessários para atingir, para ter essas conquistas. Então até aí, até na estima, podemos dizer que ela envolve um interesse material. Então a pessoa quer algo para ela em troca do que ela dá adiante. Então ela faz o que faz no seu dia a dia, no seu projeto de vida, para essas conquistas mais materiais. Na realização pessoal, que é uma das necessidades que Maslow identificou, já não envolve nada de dinheiro. Dinheiro não é a questão. A pessoa, ela quer atingir o topo da pirâmide para ela sentir-se realizada como ser humano, ou como pessoa, ou como espírito. Então ela se esforça para intelectualizar-se. Esse é um dos esforços, não necessariamente, mas é um deles. E ela se esforça também para moralizar-se. E ela se esforça também para exercer a sua criatividade. Quando essa pessoa chega nesse topo da pirâmide, ela já está, pelo seu histórico, uma pessoa assim já num nível bem alto de sua escala evolutiva, de sua escala como espírito. Ela já não tem mais preconceitos. Ela se torna uma pessoa compassiva. Ela é uma pessoa que aceita os fatos e aceita as pessoas como são. Não discriminam. Então a pessoa que chega no topo da pirâmide, ela é, pode-se dizer, um espírito, no caso, os que saem daqui da Terra nessa condição, que aproveitou bem a sua encarnação. Que trabalhou vigorosamente, incansavelmente, para essa evolução. Para sair daqui um espírito mais adiantado do que quando ele veio. Que a parte material, ela foi parte essencial, necessidade de sua sobrevivência física, mas ele queria mais. Ele queria então nutrir e fazer crescer a sua espiritualidade. Ela esforçou-se muito para despertar da sonolência consciencial que acomete a maioria da humanidade. Maslow descobriu que menos de 2% dos seres humanos estão preocupados com o topo da pirâmide, com sua realização pessoal.
Menos de 2% da humanidade se esforça para isso. Então nós, como espíritos que somos, e nós que tivemos a felicidade, talvez, ou a oportunidade de conhecer o Espiritismo, nós e descobrir através do Espiritismo a nossa verdadeira natureza de seres, espíritos imortais, espíritos em evolução, isso é algo que nós deveríamos ter em mente. E que até levar a sério essas necessidades. E trabalharmos com afinco, com dedicação, todos os dias de nossas vidas, para fazer parte desses 2% do topo da pirâmide. Nós já fazemos parte do 100% das 4 necessidades. Mas trabalharmos com afinco para fazer parte dos 2%. É isso que nós queremos. E se a gente conseguir isso nesta encarnação, nós vamos ter cumprido a nossa tarefa reencarnatória. Porque nós viemos aqui para evoluir e fizemos todos os esforços necessários para tal. E quando chegar aquela hora do retorno, vamos estar com a consciência tranquila e em paz de que nós fizemos o nosso trabalho da melhor maneira possível. O que eu lhes disse no caso da experiência de quase morte, quando a pessoa ela tem aquela experiência, mas não é hora de desencarnar ainda, que ela descobre a sua verdadeira natureza e ela faz uma revisão de sua vida, do que ela fez e de que não fez. Então ela vai se dar conta das coisas que ela não fez bem feita. Mas como não era hora dela ficar no mundo espiritual, ela volta e ela vai fazer aqui então, no tempo que resta. Nós aprendemos no Espiritismo que isso será feito também de qualquer maneira. Essas pessoas que estiveram próximas à morte ainda não era o seu momento, voltou. Mas um grande número, e nós, um dia, faremos a mesma revisão, mas terminada a nossa jornada aqui, nós não vamos poder voltar para a vida física para terminar. Então nós vamos pedir, como nós aprendemos no Espiritismo, uma outra encarnação. A gente volta depois, amanhã, para continuar. E por isso nós estamos aqui. Nós fomos um desses espíritos, ou esses espíritos que fez essa revisão de vida. E que descobriu naquela revisão que faltava coisa ainda para melhorar. E nós pedimos uma nova encarnação, foi nos dado. E por aqui, por isso estamos. Então devemos sim fazer todos os esforços necessários, todo diante com nossos recursos e capacidade, tentar atingir o topo da pirâmide. Esse é o nosso desafio. E nós estamos realmente entrando em uma nova era das nossas existências. A minha filha ontem me perguntou: pai, você já passou por alguma pandemia? Eu falei, bom, se tirar a pandemia, como eu falei, a pandemia da miséria que está por todos os lugares, da violência, dessas coisas, desse tipo ainda não. É um primeiro. Então nós todos, teve uma pandemia que nós, em 1918, teve a febre espanhola, que essa ceifou
um número incrível de vidas, infectou muita gente, muito mais. Mas nós não estávamos aqui, talvez até podemos ter até sucumbido, nós não sabemos. Então, que eu me lembro, eu disse para ela, não. Então, nenhum de nós passou por uma pandemia dessa magnitude. E vem em um momento propício, vem naquele momento que os espíritos disseram a Kardec. Mas Deus demanda de tempos em tempos alguma coisa para fazer com que nós progredimos mais rapidamente. Há 2000 anos atrás, a humanidade, especialmente os ocidentais, viviam uma vida selvagem, brutal. Não tinham religião, eram pagãos. Temos os casos dos vikings, por exemplo, um deles. Tínhamos os romanos com suas orgias. Isso quem tem dinheiro, quem não tinha, era mesmo, isso a gente fala de orgia, aquela vida toda, isso era para os imperadores. O pobre, ele faz a mesma coisa que nós estamos fazendo, inclusive o Covid, batalhar para a sua sobrevivência, não tem outra. Mas tinha, né, os góticos, os visigodos, todos os bárbaros da Europa viviam na barbárie. Então, espíritos que vieram aqui que reencarnaram também para melhorar, mas sem direção, sem um guia para mostrar-lhe o caminho. Eu disse os ocidentais porque os orientais já tinham um pouco. Com Buda, o budismo já tinha vindo há 500 anos antes de Cristo. E ele trouxe ensinamentos que mudou também ou no caso os asiáticos, a maioria que abraçaram o budismo, mudou. Eles eram também selvagens, de um certo ponto, não assim tão como, mas ainda na ignorância, não sabiam, precisavam de um guia. Então, Buda trouxe-lhes um direcionamento de vida, ensinando-lhe a mesma coisa que Jesus ensinou: a compaixão, o amor, a bondade. Então, o oriental, ele estava mais ou menos. E aí nisso a China, o chinês já tinha abraçado o budismo, o Japão já tinha abraçado o budismo, Coreia, todos os povos que eram dessa época ainda não eram esses nomes, né? Não eram esses países, isso veio depois. Mas o Ocidente ainda estava na brutalidade, na selvageria. Aí veio Jesus trazer os seus ensinamentos. No caso, não foi uma catástrofe, foi algo bom. Mas foi o sacrifício dele vir para cá, para trazer ensinamentos que transformariam a humanidade, que ajudaria a humanidade a evoluir mais rapidamente. Então ele veio, trouxe os seus ensinamentos e seus apóstolos saíram. Paulo e Pedro, os que levaram o cristianismo fora da Palestina, para a Grécia, para Roma, e depois eles transformaram, porque todos os outros, os antigos selvagens, abraçaram o cristianismo e fizeram dos ensinamentos de Cristo uma maneira de vida que os tirou daquela vida selvagem de antes. Então houve uma mudança drástica. Então Jesus Cristo foi um divisor da história com seus ensinamentos. Ele mudou a história. Para antes de Cristo, antes dele ter nascido ou vindo, e depois de Cristo. E nós estamos também, por coincidência, nós estamos numa situação que precisa de ajuda. Só que agora o nosso mestre não é um mestre tão iluminado quanto foi Jesus, mas sim um serzinho ignorante que quer sobreviver. E nós estamos também entrando numa nova fase que, por coincidência, também é antes, é AC e DC. Antes do Covid e depois do Covid.
nós estamos, nesse momento, numa divisão histórica também. E a humanidade não será a mesma agora com o DC, o depois do Covid, do que ela era antes do Covid. Mas nem todos, como dizia o nosso mestre, nem todos terão ouvidos para ouvir e olhos para ver. Ainda terão muitos que ainda continuarão na sua sonolência consciencial e depois vai precisar de uma outra, talvez, catástrofe para iluminar-se, para seguir. Então, nós podemos, a partir de 2020, nós podemos também até colocar essa nova medida de tempo. 2020 DC. Talvez 2021. Depois do Covid. Agora, o Covid, ele está dando um ibope danado, né? Todo mundo aí apreensivo, com medo, ansioso e tal. Então vamos falar um pouquinho do Covid agora. Quem vai pegar Covid? Aqueles que precisarem passar por essa provação. Vai pegar Covid. Hoje, aproximadamente 1,3 milhões no mundo, que se sabe oficialmente, tem o Covid. Quem vai morrer de Covid? Aqueles que estiverem terminando sua estadia na Terra. Se servir de consolo, dá só 5%. 66 mil hoje. Então, a gente vai ver algo interessante agora também. Então, hoje tem aproximadamente 66 mil pessoas que morreram até agora de Covid. A partir de 31 de dezembro, talvez, quando a China identificou, ou pelo menos disse, né? Que começou o caso de Covid em Wuhan, na cidade de Wuhan. Agora, nesse tempo, hoje que morre, pessoas de Covid morrem todos os dias. Então tem morte todo dia, vai ter, como tem nascimento. Nós vimos a catástrofe. Né? 66 mil vidas perdidas, ou que o Covid levou. Só que a nossa nova maneira de vida, a nossa reclusão em nossas casas, a diminuição do trânsito nas ruas, nas estradas, a diminuição de bebidas alcoólicas, por exemplo, todo esse recolhimento tem diminuído as mortes por acidente de carro. Tem diminuído o homicídio. A gente vê o lado mal da coisa, mas esquece de ver o bom. Temos coisas que não estão indo bem. Por exemplo, na China aumentou o número de divórcio. Então a gente já vai descobrindo aqui, aquele parceiro que você tem, o parceiro, se ele deve continuar vivendo no seu lar. Se não der, recicla. Vem outro. Vai ter um aí. Infelizmente, está aumentando violência doméstica. Também faz parte da pandemia que eu comentei. Os números de violência doméstica, mulheres que são agredidas por parceiros íntimos, é alarmante no mundo. É uma pandemia. Está em todas as sociedades, todos os lugares. E é uma pandemia que a gente não presta muita atenção, que não dá muito ibope. Então, aqueles que precisarem passar por essa provação, e esse número 1,3 milhões hoje é pouco, vai aumentar ainda, mas nem todos morrerão. Quem é que desencarna nesse 5%? Na sua maioria, 60%, pessoas idosas, infelizmente eu estou incluído nesse, mas pessoas idosas com saúde mais debilitada. Já teve caso de 2 centenários, né? 2 pessoas com mais de 100 anos recuperadas.
Então tinha um sistema. Então é assim, por que elas não morreram? Porque já estão aqui há mais de 100 anos, não precisa mais 1 ou 2 anos. Então não chegou a hora, não vai morrer. Então temos que estar preparados, sim. Temos que tomar todas as precauções que os nossos que são que dizem que devemos ter, devemos mesmo, porque é um trabalho danado, tem muita gente sofrendo, né? Muitos pessoal da saúde, não tem um caos que a gente está vendo nos nossos hospitais. Um caos necessário para melhorar. Todo caos, ele mostra para a gente as coisas que não estão bem. Por exemplo, os nossos furacões na Flórida. O Andrew, em Homestead, onde hoje nós vivemos, que devastou as casas, tudo. Toda casa parecia as casas de palha do lobo mau e os 3 porquinhos. E vem um vendaval daquele, não arranca? Lógico que arranca tudo. Eu admirava, eu assistia o Hulk, eu sou do tempo que passava o Hulk e ele atravessava aquelas casas, eu morava no Brasil, eu falava, caramba, esse cara é forte, hein? Quando eu vim pra cá, eu falei, vai atravessar uma casa no Brasil lá de bloco de concreto. Não atravessa. Aqui atravessa, é tudo. Então, essas catástrofes, essas coisas, elas mostram, elas trazem à tona as deficiências. Então, está trazendo as deficiências de um sistema de saúde aqui nos Estados Unidos e em outros lugares. Não estão preparados. Vão aprender. No próximo, esperamos que aprendam. E também até mesmo nas prioridades. Então, nós que estamos em boa saúde, também a gente não se priva. Se chegar a nossa hora de desencarnar, nós vamos. Se não for com o Covid, ou se não for no hospital depois de ficar na UTI por 1 semana ou 2, pode ser no caminho de lá, ou na volta, depois de recuperado. Não adianta, quando chegar a hora, nós vamos. A gente aprende isso no Espiritismo, na nossa vida. E só vai desencarnar, só vai morrer aqueles que estão prontos. Só o Peru morre na véspera. Não, como é que é? Ninguém morre na véspera. Só o Peru que morre na véspera. Então não precisa se preocupar. Agora, nós vamos ver o nosso próximo slide, que o nosso querido Walter vai mostrar para nós. Só um pouquinho de paciência. Aquele número o último dígito que não para, é o aumento da população mundial. Neste exato momento. Não dá para a gente contar. É o que vocês estão vendo. Embaixo, nós estamos vendo hoje, depois desse year. Quantas pessoas nasceram hoje? Paciência é uma outra coisa que a tecnologia veio para nos trazer, ou nos ensinar. Principalmente quando a gente tem um computador que você quer entrar no site, né? Quando você quer mostrar alguma coisa para alguém, e aquela bolinha ela fica virando. Okay, acho que é só deixar só deixar aí, não precisa fazer nada, só deixa aí. Então, já aumentou pelo menos uns 200 ou 300 a população mundial da última projeção do nosso slide. E aí nós temos no Today, nascimentos hoje. Aquele número que vocês estão vendo pulando lá, 10, 11, 12, 13, não, 18, 20, 22, são nascimentos hoje. Hoje, até esse momento, são
meio-dia e 15, meio-dia 17 aqui em Miami, ou em Deerfield, nasceram 200.588, 9, 92, 95, 97, 99, 600, não dá para contar. E embaixo, quantas pessoas morreram hoje? De Covid ou de não Covid, de outra coisa. 84.244,5. Esse é o número de pessoas desencarnando. O que a gente vê, aqueles números pulando, são pessoas que estão desencarnando. Dá mais ou menos 1,3, 1,4 a cada segundos. Pessoas estão desencarnando. Então nós temos a população mundial de mais de 7 bilhões de habitantes. Nascimento nos últimos 12 meses de 36.645. Desencarnes nos últimos 12 meses dos 15.384.708. Agora uma coisa que eu vou falar. Nós já fizemos parte da coluna de cima lá. Nós já tivemos nesse grupo de pessoas que veio ao mundo um dia, ao mundo físico. E eu sinto muito lhes dizer, mas vai chegar um momento que nós vamos estar naquele Death Today também. Aquele número pulando lá, do último dígito pulando, um dia será o nosso número. Aquele dia será o nosso número. E se o nosso dia estivesse terminando hoje, se entre esses que a gente viu, ou entre as vítimas do Covid ou de alguma outra coisa, fomos nós, se estivermos nós estamos prontos? O Covid ele veio como um despertador da consciência. Ele veio para tirar-nos da sonolência consciencial que acomete a maioria da humanidade e que impede o nosso progresso como espírito. E o Covid ele veio como uma providência divina, como nós vimos na resposta dada ao Kardec. Deus lhe manda de tempos em tempos uma crise pessoal para que ajude a humanidade a evoluir mais rapidamente. Então, essa crise que nós estamos passando é um chamado à espiritualidade. Convoca-nos a fazer uma viagem interior, descobrir quem somos, por que é que nós estamos aqui, o que estamos fazendo com o nosso tempo nessa encarnação. Essa é uma das principais. Como que estamos nós vivendo nas necessidades da pirâmide? Quais são as nossas prioridades? Nós estamos preocupados em algum momento com os 2%, aquele mínimo de pessoas que querem atingir o topo do seu progresso, da sua evolução espiritual? Nesses 2% estamos nós? E nós estamos reconciliados com nossos seres queridos. Esse que hoje muitos de nós está confinado nas casas, quase que 24 horas por dia, nós estamos reconciliados com ele. Essa é uma das tarefas nossas como espírito. Por isso que nós encarnamos com pessoas que nós encarnamos, familiares. Principalmente aqueles que a gente não se dá muito bem. Nós estamos juntos justamente para reconciliar. E nós estamos reconciliados se chegar a hora, porque quando chegar a hora, nós vamos ter que dar conta, a própria consciência, antes do nosso desencarne na Terra. Eu sei disso porque trabalhando com pacientes terminais, eu vejo a agonia daqueles, antes de desencarnar, para desencarnar, aqueles que não têm ainda tarefas a fazer aqui, que não se reconciliou com seus entes queridos, que não perdoaram aqueles que o ofenderam, e que não pediram perdão por suas ofensas. No momento da virada, da mudança de mundo, ou na mudança de forma de vida,
vai ter esse chamado. E nós já fizemos, já perdoamos os que nos ofenderam, já pedimos perdão aos que ofendemos? E se chegar a hora, se naquele número lá estivermos nós vamos com a consciência tranquila? Estamos em paz, na certeza que nós fizemos o melhor que pudemos fazer para a gente sair daqui melhor quando nós chegamos? Essas são perguntas que a gente faz, essa viagem interior, que nos ajuda a sair da sonolência e a começar a trilhar o caminho daqueles poucos 2% que têm como prioridade a sua evolução espiritual. Se estivermos aí, estamos bem. Pode vir, estaremos preparados quando chegar a hora. Se não, é bom começar, porque uma hora vai chegar e pode não dar tempo. No comentário, depois da resposta dos espíritos, Kardec, dessa pergunta 783, Kardec então ele faz um comentário. O homem não percebe frequentemente, nessas comoções, como no caso a crise do Covid, senão a desordem e a confusão momentâneas que o atinge nos seus interesses materiais. Essa é uma das nossas maiores preocupações nesse momento, perda de emprego. Tem muita gente que perdeu emprego, tem aqueles que vão receber auxílios que não vão. É algo real e é algo que realmente causa dano, porque o caos ele atinge todos os aspectos da nossa vida. Ele desperta de uma maneira completamente, tira tudo, muda tudo. Ele é um alvoroço. Essa é a natureza do caos, porque ela é um chamado, é um despertador drástico de consciências. Então, normalmente, a gente vê a desordem. Hoje é visto a desordem, o caos nos hospitais. E aí Kardec continua, mas aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade, admira os desígnios da providência. É admirável o que o Covid está fazendo. É admirável. Que do mal faz surgir o bem. A tempestade e a agitação saneiam a atmosfera depois de a ter perturbado. Agora, nós sabemos, a gente está ouvindo muita coisa do mundo de regeneração, que o Covid ele tem um papel importante nessa nossa regeneração. Mas ele só vai ter se nós nos regenerarmos. Até ele está regenerando a Terra. Menos poluição. Veneza, você já vê peixe no mar. Você vê peixe nos canais, água limpa, cristalina. Na Índia, eu tenho amigos que moram em Delhi, estão vendo estrela, porque o sol limpou, uma das cidades mais poluídas do mundo. Já respiram. Tinha bares em Nova Delhi que vendia oxigênio. Você vai lá, em vez de tomar um drink, o que você quer? Eu quero um oxigênio. Aí você respira, tem lá a garrafinha, você respira oxigênio puro. Hoje já tem, o ar já está despoluído. Está despoluindo. A Terra está tremendo menos. Os geólogos já estão constatando menor atividade sísmica na Terra, porque já não tem tanto carro andando. A Terra se está curando, o Covid está curando a Terra. Agora, nós como homens, nós precisamos nos curar a nós. E o Covid traz esse despertar. Ele traz essa oportunidade para que a gente reveja nossos valores e modifique. E passemos a pensar mais em nossa natureza como espíritos imortais que somos. Que continuaremos vivendo, mesmo que o corpo morra, como um dia ele vai morrer. Ou de Covid, ou sem Covid, ou com uma outra pandemia. Se for necessário, virá, até que despertemos.
Eu vou encerrar com uma frase muito bonita de Christine Essuran, onde ela diz que, tragicamente, às vezes, precisamos de uma crise para relembrarmos das coisas que realmente são importantes. Porque costumamos ocupar nosso tempo com coisas que não são. Ontem eu li o depoimento de uma advogada no Brasil que pegou Covid e ficou acho que 10 dias na UTI. Estado grave. Então, nessa incerteza, se ela viveria ou morreria, ela ponderava sobre sua vida. E ela foi curada. E ela deu um depoimento. Reavaliação total de valores. Reavaliação total de prioridades. Porque essas condições, no caso da dela, ela tem. Ela reviu o que é que tem mais valor na minha vida. E é realmente o que acontece com as pessoas que passam por experiências de quase morte. Então, nessas duas maneiras de evoluir, na boa ou na marra, é melhor evoluir na boa. Em vez de querer pagar o preço, como no caso de ser acometido por isso, a gente pode aprender muito bem das pessoas que passaram por isso. Por exemplo, o caso dessa advogada. Reaver valores. Modificar a nossa maneira de viver agora, sem ter que ter passado por isso. Sem ter que ter estado numa UTI para ser obrigado então a despertar lá. Despertemos antes, com o que vimos. E nós temos em nossas mãos, nesse momento, especialmente nesse momento agora que estamos, a maioria hibernando, recolhidos às nossas casas, um elemento de prevenção super importante, principalmente agora, que aproveitamos sim um pouco desse tempo para viajar dentro de nós. Para meditar sobre quem somos, sobre a nossa natureza, e descobrir, no caso de espíritas, que é um pouco mais fácil, que somos espíritas imortais. Estamos aqui de passagem. E quando chegar a nossa hora de sair dessa vida, que terminarmos nossa tarefa, nós vamos sair daqui, com Covid ou sem Covid. Muito obrigado e muita paz a todos.